RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Começa agora o RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou o Levi Simões e hoje estou à conversa com Renato Vargens, pastor da Igreja Cristã da Aliança, no Rio de Janeiro. Renato é também conferencista e autor de mais de 30 títulos, entre eles Reforma Agora e também Masculinidade em Crise. Eles foram publicados pela editora Fiel e Feminilidade em Crise pela editora Trinitas. Renato, muito obrigado pela sua disponibilidade, seja bem-vindo aqui ao microfone da RTM Portugal. Recentemente o Renato foi um orador em Portugal do seminário Famílias em Crise, não é? Porquê este tema? Qual é a importância de estar a falar deste tema nesta altura? Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma alegria poder participar desse podcast aqui na RTM e peço a Deus que aquilo que for ser tratado e discutido possa ajudar muitas pessoas a entenderem o tempo que nós estamos vivendo. Bom, eu penso que o tema proposto, que nós discutimos em seminário e que eu tenho tratado em livros, ele é extremamente fundamental e importante nos dias que nós estamos vivendo, visto que a gente tem experimentado um tempo de extremo relativismo. O Ocidente, e não somente Portugal, mas Estados Unidos, Canadá, Brasil e outros tantos países, têm feito aquilo que as Escrituras dizem, ou seja, chamando mal de bom, bom de mal, né? Invertendo os valores, né? Amargo de doce, doce de amargo. Então você percebe que conceitos outrora absolutos hoje foram relativizados. E mais do que nunca, a gente precisa redescobrir os conceitos antigos, os valores antigos. Porque quando você quebra esses conceitos e você relativiza, por exemplo, a família, você quebra e desconstrói não somente os lares, as casas, mas uma nação. E por isso é que as famílias estão em crise? Eu acredito que sim. Eu acredito que um dos motivos seja isso. A gente vive num tempo em que os homens têm sido feminizados e as mulheres elas têm sido masculinizadas. Ao mesmo tempo, as crianças crescem sem referência, né? Elas não sabem, elas não possuem modelos aos quais possam, de certa forma, se espelhar. Então, eu compreendo que assuntos deste tipo são importantíssimos para a gente poder fazer a sociedade pensar nos rumos que nós estamos tomando. Na sua perspectiva, por que é que acha que está a acontecer esta inversão? O que é que as pessoas estão à procura? Por que é que elas fazem esta inversão de valores que estamos a assistir, não é? Olha, eu costumo dizer o seguinte, isso não é uma coisa instantânea. No Brasil tem um tipo de macarrão instantâneo, eu não sei como que vocês chamam aqui em Portugal, né? Que você coloca na água fervendo e em 3 minutos ele está pronto. Sim. Né? Chamamos uma massa rápida. Isso, nós não experimentamos isso. Não foi uma coisa que em 3 minutos aconteceu. Isso é um processo paulatino de décadas. Houve um italiano, o nome dele chamado Antônio Gramsci. Esse indivíduo ele dizia o seguinte: nós não temos como mudar os conceitos ideológicos do Ocidente como nós fizemos no Oriente. No Oriente foi feito com mão forte, através do braço de Stalin, por exemplo. Ele dizia que no Ocidente a coisa precisava ser paulatina e para isso era necessário desconstruir vagarosamente os conceitos relacionados à família, conceitos relacionados à religião, conceitos relacionados a relacionamentos interpessoais e por aí vai. Então o que a gente vê hoje é consequência daquilo que Gramsci achou que deveria fazer. Então ele ensinava ou instruía as pessoas a entrarem nas escolas e devagarzinho ir mudando a história das escolas. É como, por exemplo... É um processo. Se você pegasse uma rã, vou usar o exemplo de uma rã, né, e jogasse ela numa água quente. Ela, de boba, como não tem nada, ela pularia, né? Ela sairia imediatamente. Mas se você coloca aquela rã na água fresca, bem natural, bem geladinha, e aí aos
poucos você vai aquecendo, quando ela menos perceber, ela já morreu. Então, o que aconteceu, o que a gente vê hoje, né, que você fala, mas como, né? Aqueles que estão nos ouvindo, que são mais experientes, né, já os senhores e as senhoras, quando eles olharem para as décadas de 60, 70, eles vão lembrar de que o mundo não era assim. Vão perceber uma mudança em 80, uma mudança maior em 90, quando entra no terceiro milênio, parece que a coisa se perde totalmente. E hoje, a impressão que a gente tem é que nós estamos vivendo nos dias que há 40, 50 anos atrás seriam impossíveis de serem previstos. Exatamente, sem dúvida. Uma questão importante também que eu queria falar consigo é estas duas palavras que o Renato define e que fala muitas vezes a masculinidade e feminilidade. Como é que define estas duas vertentes cristãs? Muito boa a sua pergunta. Primeiro que a gente precisa entender que as Escrituras, elas servem como parâmetro e como modelo para cada um de nós. A Bíblia vai nos dizer e vai nos mostrar que homens e mulheres são iguais diante de Deus. O homem não é superior à mulher, e nem a mulher inferior ou mesmo superior ao homem. A Bíblia trata homem e mulher com dignidade. Contudo, cada um tem o seu papel específico. Por isso, nós dizemos e afirmamos que eles se complementam, eles se completam. E na perspectiva da complementação, o homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. Então, por exemplo, a Bíblia vai dizer que um dos papéis do homem é segurança. Por exemplo, Gênesis diz que quando o Senhor criou Adão, disse a ele que ele deveria guardar o jardim. Ora, guardar o jardim de quem? Do quê? Né? Claro que ele estava fazendo alusão ao adversário das nossas almas, ao diabo, mas traz essa responsabilidade para o homem. Também traz a responsabilidade da provisão. E é muito interessante porque Deus dá trabalho ao homem antes de dar uma mulher, né? Porque somente depois que ele recebe a função de cuidar do jardim é que o Senhor dá a ele essa responsabilidade. Bom, você vai olhando para essas duas perspectivas e mais uma terceira, que é liderar em amor, segundo Efésios capítulo 5, você vai perceber que esses papéis eles deixaram de existir. De certa forma. Foram até invertidos, não é? Foram invertidos, exatamente. Vemos o homem a abusar muito do poder sobre a mulher. Exatamente, o homem a abusar muito do poder sobre a mulher. Ele não protege, pelo contrário, às vezes ele é violento, né? Ele bate na mulher, ele trata ela com desprezo. Infelizmente, essa é uma realidade. E Portugal continua a ter índices muito altos de violência doméstica, por exemplo. Eu fiquei sabendo disso e fiquei assustado com os números, né? E aí você vai ver homens, por exemplo, que não trabalham, que parece que... No Brasil há uma expressão que eu não sei se adequa aqui, que é viver na aba, ou viver debaixo. Aqui é mais à sombra da bananeira. Isso, é como se fosse assim, né? Quem trabalha é a mulher e quem fica desfrutando do trabalho é ele, né? Então, você percebe isso. Você percebe, por exemplo, no Brasil tinha uma coisa, eu acho que possivelmente aqui também, o homem quando saía com a mulher à rua, né, ele colocava a mulher do lado de dentro, né, e não do lado de fora, porque se ela ficar perto do carro, ela poderia sofrer um acidente. Sentido de proteção. De proteção. Se alguém tivesse que sofrer acidente, seria ele. Exato. Você vê que esses papéis se inverteram. Em contrapartida, você vai ver a mesma coisa em relação às mulheres, né? As mulheres, elas tomaram um comportamento de machificação, ou seja, transformaram-se em mulheres que brigam, que pelejam. Eu entendo que mulheres têm os mesmos direitos que homens, do ponto de vista de decidir o rumo de um país através do voto, de trabalhar. A Bíblia não tem nenhum problema em relação a isso. Mas o que você vê é o desejo de destruição e desconstrução do papel do homem. Há pouco tempo você deve ter visto, né? O nosso ouvinte já deve ter
ter ouvido isso, né? As mulheres dizendo o seguinte: nós não precisamos de homens, né? Nós não precisamos de homens. Será que não precisa, né? Quem é que faz o trabalho da construção civil, na sua maioria? Os homens. Quem é que entra nos esgotos para fazer o desentupimento quando está entupido? São os homens, né? Talvez esse seja um comentário em forma de desabafo, porque a mulher realmente tem sofrido ao longo da história da humanidade, não é? Sim. Ela tem sofrido por causa de percepções equivocadas. Exatamente. Mas se você olhar do ponto de vista do cristianismo, sempre houve valorização da mulher. Olha como é que Jesus lidava com as mulheres. Por exemplo, quando ele encontra com aquela mulher samaritana, né? Aquela mulher samaritana tinha ido ao poço de Jacó por volta de meio-dia, e sozinha. Primeiro, mulheres não andavam sozinhas. Segundo, elas não iam ao poço naquele dia, ou naquele horário do dia, porque eram mulheres que tinham problemas em relação à sociedade. Jesus se encontra com ela e fala com ela sendo judeu e ela sendo samaritana. Outro problema, não é? Não que se era comunicavam. outro que não se comunicavam. Então você vai perceber que Jesus lida com as mulheres com dignidade. Ele sempre tratou as mulheres. Dentre seus discípulos, ele tinha discípulas. Maria Madalena, ele tinha a Maria, a mulher de Zebedeu, ele tinha Joana, que era alguém que auxiliava com seus recursos o trabalho missionário de Jesus, né? Você vai perceber essa ação e essa forma de Jesus lidar com as mulheres. O feminismo, ele vai dizer o seguinte: nós precisamos desconstruir o patriarcado. Essa é uma expressão, porque mira-se na perspectiva do patriarcado numa visão de opressão, mas do ponto de vista das escrituras não é isso. O patriarcado está relacionado àquele que dá a sua vida em prol e para o bem da família, né? Ele se sacrifica, ele trabalha, se tiver até mesmo que morrer em virtude de alguma coisa, é ele que o faz por causa da mulher. Então, quando a mulher diz, eu não preciso do homem, ela está falando num viés, digamos assim, que influenciado por perspectivas do feminismo, que traz no bojo não a luta para que as mulheres sejam tratadas com dignidade no mercado de trabalho, mas para que elas possam ocupar um espaço que elas acham que têm que ocupar, porque não entendem essa questão do complementarismo. Assim, as mulheres têm abandonado seus filhos, assim, as mulheres têm abandonado o casamento, assim, as mulheres têm abandonado a família. Qual a consequência disso? Uma geração perdida. E essa geração perdida não se sustém. Ela não se mantém em pé. Se você não se sustenta e não se mantém em pé, você destrói um país. Porque é a base. A base de uma nação é a família. É a base da sociedade, não é? Se você tirar ela, destruir, ela acabou. Sim. Deixa de ter valores, não é? Sim. E nós assistimos cada vez mais, por exemplo, as mulheres a serem mães mais tarde. Sim. Estão sempre a adiar, não é? E tem aqui a questão profissional e etc. Quando não, eu vou falar no Feminilidade em Crise, não querem ser mães. É aquilo que a gente tem chamado de geração no mo, ou geração no mother, geração não mãe. Eu já ouvi mulheres, por exemplo, a dizer, eu não quero trazer uma criança a este mundo, ele está muito mal, o sistema, a corrupção, tudo. Ou dizendo, não, eu quero ter uma vida que eu não quero ter problema, não quero preocupação. Exatamente. E aí parte para um outro problema, que é entre aspas, a adoção de pets. Né? Sim, e aí você vai ver as mulheres chamando os seus cachorros e os seus gatos de meus filhos. Aliás, não sei se acontece o mesmo no Brasil, em Portugal acontece com frequência os casais primeiro terem um animal e depois é que terem um filho, Sim, por exemplo. Exatamente isso. É igual. Exato. Por isso que eu falo que o problema ele é ocidental. Ele não é um problema português, espanhol, inglês, americano. O Ocidente, e isso é extremamente preocupante. E não estamos aqui a criticar a adoção de um animal, Sim, sem dúvida. Não. Eu também tenho um gatinho em casa e é excelente. Eu tenho é muito bom. um pequeno cachorro. Assim, os animais têm que ser tratados com decência, com dignidade. Alguém me acusou, falou assim, o senhor está sendo especista, que é uma palavra que diz que eu estou preferindo uma espécie dentre outra. Primeiro, né, o homem não é uma espécie animal. O homem ele foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Agora, isso não me dá o direito de tratar mal os bichos e os animais. Eu tenho que tratá-los bem.
Exatamente. Estamos então a falar nesta questão da masculinidade e feminilidade e muito especificamente temos visto que há princípios bíblicos que nos orientam relativamente a isso, não é? E que a sociedade tem perdido. Então, quais são os maiores desafios enfrentados atualmente em relação a estas duas áreas, de um modo geral? E como é que nós, enquanto pessoas, e pessoas são igreja, podemos enfrentá-los? Olha, os desafios são, como eu costumo dizer, hercúleos, gigantescos, grandes demais, né? Pelo fato de que a gente está nadando contra a maré, né? Ou nadando contra a força das ondas, né? Hoje a sociedade, Isaías, o profeta Isaías, ele diz que, como eu falei no início da nossa conversa, as pessoas estão chamando bom de mal e mal de bom. As pessoas hoje acham normal aquilo que não é normal. E quando você tenta mostrar normalidade, né, automaticamente as pessoas te chamam de anormal. A gente vive num tempo em que o politicamente correto prevalece sobre o bom senso. Então, é uma luta, é nadar contra a correnteza, é nadar contra as ondas. E às vezes é cansativo, a gente entende isso. Mas não é somente nadar por nadar. A gente precisa trazer novamente para o centro aquilo que nos norteou e aquilo que nos fundamentou, que é a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que as Escrituras são lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O que acontece com a gente nos dias de hoje? Nós estamos andando em breu, em escuridão. Perdemos as referências. Agora, como é que a gente vai encontrar as referências novamente? Tentando trazer os valores das Escrituras. Então, por exemplo, a gente vive num tempo em que o divórcio foi glamorizado. Né? Então a pessoa... É bonito. É bonito. A pessoa passa 3, 4, 5, 6... passa por 3, 4, 5, 6 casamentos com a maior naturalidade possível. O amor acabou e aí eu preciso de um outro amor. Né? E acaba sempre bem, não é? Ficam amigos, parece um filme. Parece um filme, exatamente. Respeitamos muito, cada um segue a sua vida. Exatamente. Né? E aí você vê que na verdade não é isso. Há 30 anos um divórcio era quase sinónimo de violência entre as pessoas. E tinham que ir a tribunal e etc. Exatamente. Hoje em dia colocam a comunicação nas redes sociais, está tudo bem. Está tudo bem. Então, assim, como é que a gente vai se posicionar? Será que esse é o padrão estabelecido por Deus em sua palavra? Claro que não. Né? Esse é um padrão que foi construído desde a década de 40, 50 com Gramsci, que diz, vai destruindo, vai minando, vai invertendo. É como aquela coisa, tem um ditado no Brasil, que eu acho que os queridos irmãos portugueses vão entender. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Ou seja, aquela coisa bem... Vai batendo até que fura. Exatamente. Então, eu penso que a gente precisa resgatar valores, né? E valores de que o casamento, ele é heterossexual, de que ele é monossomático, ou seja, ele é uma só carne, ele é monogâmico. Eu não sei se aqui em Portugal já tem isso. Lá no Brasil já tem o casamento poliafetivo. Ou seja, uma pessoa pode casar com 3 pessoas ao mesmo tempo. Não, ainda não. Graças a Deus que ainda não. Mas você vê, o que era um conceito até então, né, absurdo, né, hoje você já vê a poligamia voltando, ela sendo instituída. Né? Então, que nação que subsiste a isso? Que nação que subsiste à quebra de respeito? Que nação que subsiste à quebra de valores? Que nação que subsiste à quebra de moral? Não subsiste. E aí a consequência disso, a médio prazo, é a destruição total de um país. Então a gente precisa voltar. E qual é a base? A palavra de Deus. Sem dúvida, é o livro que nos orienta, não é? Então nós estamos a falar sobre uma crise que afeta as famílias, mas também, e falamos muito especificamente do casamento, de homem e mulher, mas depois estas crises vão afetar também os filhos. Quando há, né? E muito. E depois, através disso, é um rolo. Sim. Os filhos vão crescendo neste ambiente. Sim. E possivelmente no futuro eles não vão ter valores. Sim, exatamente. Então, o que a gente vai ver é o seguinte. Primeira coisa que é interessante a gente perceber que nós nunca na história tivemos tantas gerações diferentes. Até porque o homem está vivendo mais.
Antigamente, né, eu estava lendo uma reportagem no início do século passado lá no Brasil, dizendo uma senhora idosa de 42 anos. Quer dizer, a realidade 42 anos, Mudou, né? A realidade hoje, quando alguém falece aos 75, a pessoa é capaz de falar, nossa, tão nova, podia ter vivido mais. Então a gente tem ainda alguns frutos da geração Baby Boom, que foi aquela geração pós Segunda Grande Guerra Mundial, a geração X, geração Y, a Millennium, que foi essa geração que virou o milênio, que nasceu na virada do milênio, e agora a chamada geração Z. Todos convivendo. E todos com perspectivas completamente diferentes. Então, essa geração millennium, ela está criando filhos, esses que têm entre 30 anos aproximadamente, 28 a 35 anos, completamente diferentes, e muitos deles sem limites e sem base nenhuma, porque a própria construção de limite, a própria desconstrução, melhor dizendo, de limite, ela tem sido propagada. Então a criança ela acaba sendo um pequeno rei, ela acaba sendo um pequeno Deus dentro de casa, e aí você fica imaginando, essas crianças crescerão. Como serão os filhos destes, né? Então você vai ver, por exemplo, o desrespeito. Me parece que aqui em Portugal tem muito disso também, que no Brasil é chamada as casas de repouso, casas de asilo, sim, né? Sim. Onde os mais velhos são depositados pelos pais lá. Né? Antes chamava-se lar da terceira idade, agora também já é casa de repouso. Casa de repouso. Okay. Então, assim, o que percebe é o seguinte, eu não quero compromisso, eu não quero nada, eu apareço lá no Natal ou na Semana Santa, sim. Né? E pronto, e acabou, porque é uma quebra na relação. Então, porque a família ela foi destruída, ela foi desconstruída. Como é que será daqui a 20 anos? Não sabemos. Isso acontece também, por exemplo, essa ausência de ligação em casas de saúde de pessoas com problemas mentais. Sim. Em que as famílias deixam de ir visitar os seus parentes. E em alguns casos abandonam, né? Exatamente. Né? E, portanto, essa ausência de valores é muito preocupante. Como é que o Renato vê a relação entre a igualdade e distinção de papéis na família? Já abordámos um pouco esta questão. Portanto, na sua perspectiva... Eu acho que homens e mulheres são iguais. Entretanto, acredito que a liderança do lar ela é masculina, ela é uma prerrogativa dada pelas Escrituras, o que não significa dizer que o homem seja superior à mulher. Né? A mulher ela é auxiliadora. E é interessante a gente olhar para a palavra bíblica auxiliadora e entender e discernir que no original hebraico essa palavra significa ou aponta efetivamente para a ação do Espírito Santo. Então, na Trindade Santa, o Espírito Santo às vezes é apontado como auxiliador. Agora, o Espírito Santo ele é menor do que o Pai e o Filho? Obviamente que não. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais, são da mesma substância, são coeternos. Não há ninguém maior do que o outro. Da mesma forma, homem e mulher, não há ninguém maior. Contudo, possuem papéis diferentes. O homem lidera e a mulher edifica. A Bíblia vai dizer que quem edifica o lar é a mulher. Ela que tem a sabedoria, a condição de, com o seu jeito, com suas palavras, com suas formas, com sua capacidade administrativa, como diz Provérbios capítulo 31, né, com sua doçura. Uma das coisas que eu vou falar no livro Feminilidade em Crise é que a mulher perdeu a doçura. Né? E a gente precisa de uma sociedade na qual a gente está inserido, a gente precisa de doçura para quebrar a frieza e às vezes a petulância masculina. Então, os papéis se complementam, os papéis são iguais. Agora, aonde a gente encontra esse modelo? Na Palavra de Deus. Exato. Nos seus seminários, nas palestras que faz, eu penso que muitas vezes na parte final dá oportunidade para haver interação, não é? Das pessoas, perguntas. Quais são, digamos, os temas que as famílias mais abordam? As dúvidas que mais têm, aquilo que mais falam consigo? Eu acho que trata especificamente da questão dos papéis, porque se do homem e mulher, exatamente, não é? Se por um lado você tem uma ação opressora por parte de alguns homens,
Por outro, você também há uma ação empoderada, essa palavra é usada muito no Brasil, não sei se aqui em também Portugal, está né? Empoderada por empoderamento da mulher. E o que automaticamente produz brigas, conflitos e discussões, né? Outro problema que muito se tem, que se vê, que é a questão da violência doméstica, né? Então, há muitas mulheres que sofrem violência doméstica. Então, há muitas que correm até mesmo risco de vida. Então, no caso do Brasil, eu aconselho essas mulheres que sofrem violência doméstica a procurarem a polícia, né? E abandonarem esses relacionamentos, porque correm risco de vida. Então, você vai perceber que essa questão da violência e a falta de entendimento realmente dos papéis. Sim, é verdade. E há uma questão relacionada, por exemplo, com o divórcio, que é outra área que já falamos, em que muitas vezes há um mau entendimento relativamente a esta questão, não é? Sim. E já tivemos conhecimentos de casais em que a mulher sofria violência e ela não se divorciava porque estava mal aconselhada, onde lhe diziam que a Bíblia não aprova o divórcio. E ela aguentava, não é? Suportava aquele casamento por causa eu oriento disso. Segundo 1 Coríntios capítulo 7. E às vezes há muita falta de entendimento desta matéria. As Escrituras dizem em 1 Coríntios capítulo 7 que a mulher não deve abandonar o marido, incrédulo. Né? Mas se ele a abandonar, né, ela é livre para poder seguir a vida dela. Certo. Eu entendo que um homem que bate na mulher, ele abandonou a casa. Exatamente. Ele abandonou o lar. Ele já não está ligado a ela. Não está ligado. Então ela tem o direito de abandonar-se do ponto de vista bíblico. Ademais, ela precisa preservar a vida dela. E preservar a vida dos próprios filhos. Né? Claro. E as Escrituras não vão incentivar em nenhum momento com que a mulher seja um saco de pancada. Não sei se essa expressão aqui se encaixa, Sim. né? Sim. Que ela apanhe em nome da submissão. Submissão não é isso. Exatamente. Submissão não significa isso. Não é um abuso. Não é um abuso, né? E submissão não significa abaixar a cabeça para tudo aquilo que o homem fala. As Escrituras ensinam que quando alguém tenta nos fazer agir de uma forma contrária à vontade de Deus, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, se há alguém que nos ouve, alguma mulher, e você tem apanhado, Deus não te chamou a isso, não. Deus não te chamou. Tem que denunciar. Tem que denunciar. E digo mais, né? Esta pessoa, ela pode se dizer até cristã, né? Mas ela não é. Ela não nasceu de novo, porque quem teve a experiência do novo nascimento não é agressivo e violento com seu cônjuge. Até porque se nós quisermos, no seguimento deste assunto, ir buscar também esse texto, nós vemos que depois diz que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E isto então muda tudo. Completamente. Como é que eu posso entender eu amar a minha mulher como Cristo amou a igreja? Sim, e aí eu volto novamente. Por exemplo, dar tudo. Dar tudo. É dar a sua própria vida. Né? Se alguém tiver que sofrer, quem sofre Cristo sofreu e morreu pela igreja. Né? Cristo é aquele que traz providência e sustento à igreja. Por exemplo, 2000 anos que a gente tem desde que o cristianismo começou. Apesar de todas as perseguições que a igreja viveu, quando é que faltou alguma coisa para ela? Nada. O Senhor é aquele, é o Deus da providência. Ele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos ama, é aquele que cuida de cada um de nós. E o Senhor é o modelo para a masculinidade bíblica. Então, assim, homens precisam proteger as suas mulheres. Isso significa dizer também que a noiva, ela é uma, né? Assim como Cristo teve uma noiva, o homem deve ter uma noiva, ou seja, uma esposa, né? Cristo não é adúltero, nós também não devemos sê-lo. Nós devemos ser pessoas que amam, que valorizam, que cuidam e que jamais agridem as mulheres. Muito bem. Renato, estamos mesmo a terminar esta nossa boa conversa, que eu acho que poderia continuar. Queria apenas que deixasse também para os nossos ouvintes os seus contactos a nível de redes sociais, onde é que podem segui-lo, se tiver eventualmente, como eu acho que tem, livros para as pessoas adquirirem. Sim. Quem desejar me seguir nas redes sociais é só procurar o @Renato Vargens. Em qualquer rede, no Instagram, no Facebook, no Twitter, que era Twitter, que já não é mais, que é X, né? X. Em qualquer uma das redes você vai encontrar.
Na Amazon, você vai encontrar livros meus. Eu acredito que a Amazon aqui em Portugal também você os encontra. Existem livrarias aqui em Portugal que têm livros meus, principalmente os livros da editora Fiel e da editora Trinitas, né? Okay. Então, fica aí a dica para o pessoal, né? Mas eu escrevo quase que diariamente sobre os assuntos mais variados nas redes sociais e hoje muito mais no Instagram. Então, só o pessoal ali por @Renato Vargens. Muito bem. Só uma curiosidade, qual é o seu best-seller, o seu livro mais vendido? Tem ideia? Olha, por exemplo, essa trilogia que foi lançada agora, ela já passou de 4.000 livros cada um, né? 4.000 exemplares. Eu tenho mais de 100.000 livros vendidos no Brasil, né? São mais de 100.000. Então, eu acho que o Reforma Agora deve ter 6, 7. Tem um livro sobre música também que já está esgotado, que teve 10.000. Sobre música? Sobre música, né? Ok. Mas é uma crítica à música... Aqui vocês não usam esse termo, mas a chamada música gospel. Gospel, né? uau. Algumas pessoas utilizam. Utilizam, exatamente, né? erradamente. E aí eu vou... Que gospel é evangelho. Quase queríamos agora começar outra conversa, não é? Então, assim, sim. Eu tenho uma variedade grande. Agora saiu um livro agora que teve o prefácio do querido Rubinho Pirola, que é sobre Cristo como na evangelização da igreja, né? Então esse livro foi lançado agora e vai ser lançado agora pela Trinitas no final do ano, que se chama Pais Fracassados. Uau! Então a ideia desse livro é pegar os personagens bíblicos, pontuar os seus fracassos na educação dos filhos e dizer o que isso tem a ver com cada um de nós. Esse livro também com certeza vai ter por aqui. Sem dúvida. Então não se esqueça, é o próximo Pais Fracassados. Renato, muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Foi um prazer inenarrável. Obrigado à querida Portugal. É um país muito querido, de gente muito amada. Toda vez que aqui vem, sou muito bem tratado, muito bem acolhido. Espero que tenha provado bacalhau. Mas com certeza. Tem que ser, não é? Pastel de Belém provou? Já tinha provado da última vez, mas o Rubinho disse que vai me levar. Certo, fica combinado e está gravado. E, portanto, muito obrigado mais uma vez. É uma alegria conversar consigo e que o próximo livro seja como os anteriores. Sim, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado. Foi, de facto, uma conversa muito agradável. Ficamos por aqui quanto ao nosso programa. Eu despeço-me novamente dos nossos ouvintes. Aqui no podcast tem outros conteúdos que pode também ouvir. Eu sou o Levi Simões e este foi mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais.